Quem achou, diz amém. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E ela sempre faz a tua vontade. Que nesta noite, Santo Deus, os nossos corações estejam atentos a ouvir a tua palavra, a compreender a tua palavra e a sermos, ó Deus, transformados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês nesta noite sobre o seguinte tema: sede santos. A grande chamada de Deus para nós é que nós somos um pouco diferentes. E nessa chamada de Deus para nós, Ele nos chama para ser santos. Vou pedir para o nosso irmão abrir, tem um slide, deixa ele abertinho aí. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 25, nós temos uma continuação daquilo que Pedro estava falando anteriormente, como nós vimos na semana passada. A semana passada, nós entendemos quem nós somos e nós entendemos para que nós viemos aqui. Se nós somos algo em Deus, nós temos algumas ações para fazer em Deus. Então, o que eu queria dizer para você é que nesse assunto sobre santidade, no texto que nós lemos, nós temos que recapitular os textos anteriores. Por quê? Se você olhar a primeira palavrinha do versículo 13, na sua Bíblia pode estar escrito portanto, ou pode estar escrito para isso, ou entretanto. Todas essas palavras que estiverem aí na sua Bíblia, ela está fazendo referência
aos versículos anteriores. Sempre que tiver essa palavrinha, ela está pedindo para você ler lá antes. Por isso, então o que Pedro está dizendo para nós hoje? Ele está dizendo que é para a gente olhar lá antigamente, o que nós vimos na semana passada, e a gente tomar algumas decisões a respeito do que ele vai continuar falando. Semana passada, para a gente relembrar rapidamente, eu falei sobre ser quem sou. E lá Pedro nos ensina, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Você é uma pessoa escolhida. Você é uma pessoa santa pela ação do Espírito Santo. E você é um discípulo porque ele te chama para obedecer. Pode ler depois na sua casa, se você não pegou a mensagem semana passada. Está lá, no versículo 1, 2, 3. É as primeiras palavras de Pedro aí nesse texto. Se você lembrou, então você vai lembrar também que nós continuamos dizendo que somos e temos que ser gratos. Qual é a nossa gratidão? O motivo da nossa gratidão é pela misericórdia de Deus, pela viva esperança, pela herança incorruptível e pelo poder de Deus. Isso está aí no capítulo do versículo 4 em diante. O poder de Deus que me guarda. Eu tenho que ser grato por isso. E no finalzinho que nós vimos na semana passada, nós vamos ver então que Deus nos chama para ter uma firmeza diante disso. Se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu tenho que ser grato, eu preciso ter uma firmeza diante da vida. E essa firmeza que Deus nos pede é que eu preciso ser firme quando eu sou contristado por pouco tempo, quando eu também sou forjado pela tribulação, e eu preciso ser firme amando um Deus que não vejo. É isso que Pedro diz. Pedro vai dizer que você então é essa pessoa, você tem que ter essa gratidão, e agora, por causa de tudo isso, porque Deus te guarda, porque Deus mandou uma herança incorruptível, porque Ele te dá uma viva esperança, por causa de tudo isso, você é chamado para ser uma pessoa santa. Como assim, pastor? Qual é a ação de santidade que o apóstolo Pedro vai nos mostrar aqui para frente? Então eu quero convidar você para entender em 3 áreas da sua santidade. Primeiro, você tem que ser santo para você mesmo. Sua santidade em relação à sua pessoa, sem depender de ninguém. É santidade íntima. Não preciso de outro para ser santo. Eu não preciso ser santo para outro neste momento. Eu preciso ser santo para mim mesmo. Como é que Pedro vai nos ensinar e vai nos revelar através das Escrituras? E o versículo, então, 13, 14, 15, vai mostrar para mim e para você como é que podemos ser santos no nosso íntimo. Pedro diz uma palavra bonita, na minha versão está escrito, com todo entendimento pronto para ação. Mas talvez a sua Bíblia esteja dizendo assim, cingindo os lombos. Não está aí? Aí você diz assim, o que tem a ver cingir o lombo com o entendimento? A ideia é o seguinte, as pessoas daquela época tinham uma roupa que elas vestiam quando elas iam para batalha, para o dia a dia, para trabalhar, para agir. E vestir é cingir, é estar preparado. Você precisa ter uma roupa para você se preparar. Ninguém sai de casa desprotegido, ninguém sai de casa nu. As pessoas quando vão trabalhar, aquelas que precisam usar um macacão, precisam usar algum tipo de roupa especial, elas põem a roupa, e no momento que elas põem a roupa, elas estão então preparadas, certo? Para poder trabalhar, para pegar o pesado, para fazer o que elas fazem. Pedro está dizendo para nós o seguinte, vocês precisam estar preparados. A cabeça de vocês precisa estar o tempo todo preparada para vocês agirem como pessoas que são santas.
Como é então que eu vou preparar a minha cabeça? Como é que eu vou preparar a minha consciência para viver dias de santidade? Você precisa compreender o que Deus quer dizer por santidade. O que Deus quer dizer por ser santo. Irmão, ser santo não é respeitar legalmente umas regras da religião. Tem gente que acha que ser santo é obedecer regras específicas. Ser santo é muito mais do que obedecer regras. Ser santo é compreender um novo estilo de vida a partir de Jesus Cristo. É um novo estilo. Não tem a ver com normas. Tem gente que entra na igreja e fica pensando assim, agora como é que eu vou viver, né? Tem essa regra, tem essa, tem aquela. E eles ficam procurando obedecer regras, forçando-se para obedecer regras. E alguns, e muitos, param no meio do caminho porque não conseguem obedecer regras. Mas sabe por que não conseguem? Porque as regras, muitas vezes, não são aquilo que Deus pediu para que você faça. O que Deus quer de mim, de você, é que a nossa mente esteja transformada. É que a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a vida, seja uma maneira santa, uma maneira diferente do mundo. Eu não posso, irmão, querer preparar, obedecer regras forçosamente, se a minha cabeça, se a minha mente, se o meu entendimento a respeito de Jesus for zero, for nada. Está cheio de gente frustrado com a religião, com a igreja, porque eles querem viver regras, mas eles não querem viver Cristo. Eles não querem conhecer Jesus, eles não querem compreender a graça, o amor de Deus que nós cantamos aqui. E então, irmão, a regra fica difícil. Jesus disse aos fariseus, uns dos que mais queriam ser santos, separados, obedecendo regras, ele disse assim, vocês andam o mundo inteiro para fazer um discípulo, vocês não entram no céu, não deixam ele entrar, porque vocês atam peso neles que eles não conseguem carregar e que vocês mesmos também não carregam. Às vezes nós queremos colocar peso em cima das pessoas, ao invés de mostrar para elas a graça de Deus. E às vezes nós não conseguimos viver a graça de Deus, porque nós estamos colocando peso em cima de nós mesmos. Coisas que nós não deveríamos fazer, coisas que nós não deveríamos levar. E nós nos julgamos e acusamos a nós e acusamos os outros, achando que estamos sendo santos. Mas nem passamos perto da santidade, porque a santidade é um estilo de vida como Jesus viveu. E muitas vezes nós queremos obedecer regras que são religiosas, mas não queremos viver o que Cristo tem. Não queremos entender o que é servir a Jesus. Não queremos mudar a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Quando ele diz, renove a vossa mente. Renove. O que Pedro está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, meu irmão? Sabe quando é que você vai conseguir ser santo? Quando o teu entendimento estiver impregnado de Cristo. Cristo, apenas Cristo. Não regras, mas Jesus. A sua palavra, os seus ensinamentos, as suas formas de viver, de andar. Eu vejo alguns irmãos hoje que querem ser santos, e para ser santo eles acham que eles têm que ficar longe do mundo. Se Jesus participasse de algumas igrejas hoje, ele ia ser excluído, porque Jesus andava com prostitutas, publicanos e pecadores. Se Jesus fosse membro de algumas igrejas hoje, ele ia ser excluído, ia ser disciplinado. Santidade não está na forma. Santidade está em um estilo de vida parecido com o de Jesus Cristo. A mente precisa estar preparada. E aí ele vai continuar me ensinando você. Ele diz o seguinte: irmãos, sede sóbrios.
Tem um autocontrole. É a mesma ideia. O que é o sóbrio? O sóbrio é o cara que não tomou ainda. Certo? Ele está sóbrio. Ele tem um autocontrole. Quando o cara começa a tomar uma, ele perde o autocontrole. Já foi provado que, em vários testes, que quando você dirige com uma cerveja, uma latinha, que é bicharia de álcool, né? Uma latinha tem muito menos álcool do que, por exemplo, um cálice de vinho. Mas se você toma uma latinha de cerveja, você já está fora do seu autocontrole. Não quer dizer que você está bêbado, mas você já teve alteração no seu autocontrole. Quando Pedro está escrevendo aqui, ele está usando essa ideia. Sejam sóbrios, mantenham o autocontrole, coisas que pessoas que bebem não têm condição de manter. Uma pessoa que usa um entorpecente, ele sai do seu nível. Quando eu estava falando ali para os adolescentes essa semana, eu dei a palestra sobre drogas, e eu disse para eles, a droga, o álcool e as drogas, ele veio para quebrar o seu nível de moralidade, que todo mundo tem. Todo mundo tem uma regra, uma moralidade estabelecida. Ou que os seus pais te ensinaram, ou que o próprio Estado te impõe. O Estado impõe. Por que o Estado diz que o menino de menor de 18 anos não pode beber? Porque o Estado sabe que a pessoa que bebe, ela sai do autocontrole dela. Então ela impõe isso. Quando você usa um entorpecente, como um álcool, uma droga, você perde esse nível de moralidade. O que Pedro está dizendo para nós aqui é que se nós não andarmos na moralidade, na sobriedade, nós então podemos andar como andam os embriagados, ou seja, sem o domínio da nossa faculdade mental, sem o nosso raciocínio, sem a nossa consciência pura e limpa. Então Pedro diz para nós, olha, sejam sóbrios, andem diante de um controle que Deus quer. Essa santidade você deve a você mesmo. A você mesmo. Você, quando você tira a sua sobriedade, você está disponível a fazer e quebrar regras. A Bíblia, em nenhum momento, diz que a pessoa não pode beber. Não tem isso na Bíblia, não beberá. Mas a Bíblia está que você não deve se embriagar. Eu já convivi muito com o bêbado. E o bêbado, quando ele sai do nível dele de sanidade, ele perde o que é certo e o que é errado. Para ele fica muito mais fácil fazer as coisas erradas, porque ele perde esse senso. Sobriedade, irmãos, é você manter um autocontrole. É você saber o que é certo e o que é errado e andar no que é certo, ainda que muitas vezes você queira perder para aquilo que está errado. Sede sóbrios ou tenha autocontrole. E ele continua dizendo uma coisa interessante. Espere inteiramente na graça. O que é isso, irmão? Viva confiante na graça de Deus. A sua vida, para ser santa, você precisa confiar em Jesus todos os dias. Todos os dias você precisa andar nele, você precisa estar nele. No seu trabalho, na escola, no que for que você fizer, você precisa andar na graça de Jesus. É engraçado como nós estamos vivendo uma época do protestantismo brasileiro, onde a graça de Deus ela é lembrada no domingo. A gente lembra muito de Deus no domingo. Hoje tem escola dominical. Opa! Hoje tem culto à noite. Opa! Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que nós deveríamos ser testemunhas da graça de Deus e viver nessa graça, esperando inteiramente, quer dizer, sem espaço para outra coisa, nós invertemos. Nós damos espaço para tudo que é coisa e tiramos o espaço de Deus da nossa vida. E aí a gente não consegue testemunhar da graça de Deus, porque nós esquecemos ela num lugar que nós vamos encontrar quando for domingo. A gente ainda é que nem católico, irmão. A gente acha que Deus está no templo. A graça está no templo. E a gente se encontra com Deus no domingo no templo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é folga. É folga.
Isso não é viver santo para mim mesmo, porque aí, durante a semana, eu me dou a liberdade de viver longe da graça. Eu me dou a liberdade de não pensar na graça de Deus. E de nem querer testemunhar da graça. Pedro diz para mim, olha, viva inteiramente, viva confiante, confie nesse Deus que te chamou, que vai se revelar no último dia. Confie nele. Ande nessa confiança. Sabe por quê? Porque no versículo seguinte ele vai dizer, como filhos obedientes. Ele quer dizer aqui, em outro estado, aquele que é gerado na obediência. Quando a obediência se torna seu pai. Quando a obediência, ela tem poder de exercer a sua vida. É isso que Pedro quer dizer. Não quer dizer para nós sermos obedientes só quando vai nos trazer alguma coisa em troca. Ele quer dizer que eu e você precisamos ser obedientes, como se eu ser obediente fosse parte da minha natureza. Não é em troca, mas é algo natural. Eu vou obedecer a Deus porque isso é algo natural. Agora, como que é que eu vou obedecer a Deus com algo natural? Ele vai dizer para mim, não vos amoldeis ao quê? Aquilo que vocês viviam antes, aos desejos que vocês tinham antes, aquilo que quando você estava na ignorância você fazia, aquilo que quando você não tinha Jesus você fazia. Então o que é que você fazia quando você não conhecia a palavra de Deus? Hoje você está totalmente contrário àquilo. Deus te chamou para andar diferente do que você andava antes. Quando eu começo a me moldar as coisas que eu andava fazendo antigamente, eu estou perdendo a referência do que é ser obediente. E a obediência já não faz parte natural da minha vida. Na verdade, ela deixa de fazer parte da minha vida. E se você não tem mais a característica de ser obediente, você perdeu a referência que Deus quer de você. Porque o servo, ele obedece. Ele não faz outra coisa. Nós falamos isso na escola dominical hoje pela manhã. O servo não faz outra coisa. Ele diz, sim, Senhor. Como os filhos da obediência, Deus quer que você tenha naturalidade para andar nas coisas de Deus. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, abstendo das coisas que antes a gente tanto queria. Sabe qual sempre foi o problema do povo de Deus? O povo de Deus, desde lá, quando Moisés tirou do Egito, a gente olha para trás. Certo? O povo estava andando, estava tudo bem, comendo, bebendo, dormindo. Tinha nuvem de dia, fogo à noite, estava tranquilo, estava beleza. Mas não tinha cebola. Quem gosta de cebola aqui? Fora o Anderson, que eu sei que agora tem uma queda de cebola. Os caras lá no meio do deserto, a questão não é pra... Aqui não tem a cebola dele. Cebola? Tem certeza que você quer cebola? Irmãos, presta atenção. Dentro de nós sempre há a quedinha pelas coisas lá atrás. Sempre há. Jesus ensinou, ele disse assim, olha, quem põe a mão no arado, não olha para trás. A mulher de Ló perdeu porque olhou para trás. E quantas vezes você está andando em obediência a Deus e de repente te dá uma crise e você, quer olhar para trás. Puxa, mas no Egito a gente era escravo, a gente sofria, mas tinha uma cebola. É assim.
vida miserável que aquele povo tinha no Egito. Apanhava de dia, de tarde e de noite. Trabalhava de dia, de tarde e de noite. Quando eles cresciam muito, Faraó mandava matar os filhos. Era uma vida desgraçada. E agora ali, vendo o poder de Deus todos os dias, por causa de uma privaçãozinha assim, porque eles comiam pão que Deus dava, milagre. Eles quiseram olhar para trás e disseram: estou sentindo o cheiro da cebola, ai que delícia. Mas sabe o que a cebola vai trazer de novo para eles? Escravidão. Mas eles não estão preocupados, porque eles querem a cebola, eles querem o prazer. Muitas vezes nós somos assim. Não adianta você falar, mas esse povo era miserável. Não, nós somos assim. Nós muitas vezes queremos olhar para o Egito que nós passamos. E não mais olhamos para a libertação que Jesus nos deu. Queremos ir lá, voltar e pegar alguma cebola. Só que quem quer pegar cebola, irmão, pega algema também. Quem quer cebola, pega também a prisão. Quem quer cebola, pega também os açoites. Então pense bem, porque é muito melhor viver obedecendo. Porque a primeira santidade que Pedro nos diz lá é uma santidade gratuita de Deus. Deus te fez santo quando você escolheu, quando Jesus te chamou, Ele te fez santo. Você não precisa fazer mais nada para ser santo. Mas para viver santo, todo dia, irmão, você vai ter que esquecer a cebola. Todo dia, você vai ter que resistir a olhar para trás. Todos os dias. Vivam como obedientes, filhos obedientes. Se você e eu fizermos isso, a palavra de Deus diz que logo, então, nós vamos ser santos como aquele que nos chamou é santo. Porque o versículo 15 diz: mas vocês são santos, como é santo aquele que nos chamou. Então vocês sejam também em todo o vosso procedimento. Santidade agora vivenciada, experimentada. Tudo agora deixou de ser maculado pelas coisas que antigamente a gente gostava. Perdemos agora essa mácula. Agora Deus quer de nós uma outra ação, que é vivenciar a santidade que Cristo deu para nós lá na cruz. Eu tenho condições de viver santamente. Eu tenho. Porque Deus fez assim. Porque Deus me chamou para viver santo. Você tem capacidade de viver uma vida santa. Porque Deus te chamou para viver uma vida santa. O primeiro tipo de santidade, irmãos, então é uma santidade em relação com você mesmo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque aquele que peca contra o corpo, ele peca contra si, ele peca contra... É o pior pecado, é contra você. Porque você está defraudando novamente a tua vida. Então cuide, para que a tua mente seja transformada, para que você consiga cingir essa ideia e o seu pensamento está pronto para agir. Eu estou pronto para agir como santo. Mas não é fácil, irmão. Porque se você não estiver introduzindo Jesus diariamente na tua vida, não vai conseguir. Se Cristo não assumir o espaço que Ele precisa assumir na tua vida, você não vai conseguir viver como santo. Não é milagre. Hoje eu vou ser santão. Não, não é assim não. Você tem que estar preparado todo dia. E para você se preparar, você precisa gostar de você. Gostar do que Jesus fez por você. Entender que isso é muito melhor do que os prazeres que o mundo tem para te oferecer. Do que as cebolas do Egito. Amém? O segundo tipo de santidade, irmão, é com relação a Deus. Está do versículo 16 ao versículo 21. O versículo 16 começa: porque está escrito:
Sejam santos, porque eu sou santo. Qual é o meu padrão de santidade? Deus. Que legal, né? Porque se fosse para ser santo como o pastor Edilson, estava mole. Era fácil. Agora, para ser santo igual a Deus, filho, tem que ralar. O padrão é outro. Quando Jesus chama o povo, ele diz assim: sede vós perfeitos, como o apóstolo Pedro aqui é perfeito. Foi isso que Jesus disse? Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então o nível, subiu. Está lá em cima. Essa santidade com relação a Deus, ela vai nos levar a olhar para Deus e andar buscando essa santidade, porque ela é inalcançável nessa vida. Mas ela não pode ser menosprezada. Eu não posso ser como aquele que diz: então eu não vou conseguir, eu paro. Porque tem esse tipo de gente que ele começa a dizer: não, é inalcançável. Inalcançável. Eu não vou tentar. Nós precisamos ser alguém que olha e diz assim: é inalcançável, mas eu vou chegar ao nível mais alcançável possível. Eu vou continuar. Eu vou terminar lá como um dos primeiros. Paulo diz: eu corro a corrida, porque eu quero chegar em primeiro, não quero perder. Tem gente que na igreja, na vida cristã, ele começa a olhar para frente: é difícil, vou ficar por aqui mesmo. E ele incomoda. Você já brincou daquele joguinho que tem que pôr as mesmas cores? O tal do cubo, né? Cubo mágico. Tem que ser mágico mesmo quando vai ter trem. Tem gente que pega aquele cubo e diz: eu não consigo. Tem gente que pega o cubo e faz 2 minutos. Nossa, é muito difícil, deixa eu falar. Tem gente que pega o cubo e fica 1, 2, 3 horas. E ele não consegue, mas ele fica. Tem gente que pega e faz 5, 6 horas e consegue. Qual é a diferença do que consegue para o primeiro que nem quis tentar? Persistência. O cara que olhou para aquilo lá e disse assim: eu não consigo, ele já abriu mão de tentar. Está cheio de gente na igreja que é assim. Ele olha para o padrão de Deus e ele diz assim: não consigo. Vou parar por aqui. Não vou nem começar, porque é muita coisa. Não seja assim, irmão. Porque Deus nos chama, Ele diz para que a gente tenha que viver em santidade para honrar a Ele. Porque Ele é santo. E quando nós estamos sendo santos, nós estamos honrando aquele que é santo. E quando nós somos pecadores, imundos, perdidos, nós estamos honrando a quem é imundo, pecador e perdido. Você nem falar o nome dele, né? É assim que funciona. Quando eu vivo a minha vida em santidade, embora os outros digam: você é bobo, você é pelego, você é mané, você é trouxa, você é isso, você é aquilo. Jesus está sendo honrado por causa da minha santidade. Quando nos perseguirem, disserem tudo mentindo contra vós, deem glória a Deus, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não foi isso que Jesus falou? Ser santo neste mundo não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, é porque eu amo meu Senhor e eu quero honrá-lo. Eu quero que Ele se agrade na minha vida. Eu quero que Ele olhe para mim e diga: filho bom e fiel. É isso que eu quero ouvir. Jesus não disse que vão ter 2 tipos de pessoas que vão chegar naquele dia na frente dele lá no trono? Vai chegar uma galerinha lá: uhul! No seu nome expulsamos demônio, no seu nome fizemos isso, no seu nome fizemos aquilo. Estamos aí, Jesus! Ele vai dizer: conheço aí não, mano. Conheço vocês não. Apartai-vos de mim, malditos. Mas vai chegar uma turma lá que viveu essa vida olhando para o Mestre, olhando para aquele que é santo, dizendo: eu vou porque ele é santo.
E esse povo, quando chegar lá, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que foi preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Irmão, não sei que está preparado para nós não, mas eu sei que é bem melhor do que está aqui. Só Paulo que foi lá, deu uma enfiada, não quis contar nada. Ele só falou assim: olha, é excelente. É coisa que a mente de vocês não alcança, eu não vou nem contar. O que você está esperando dessa vida? Você quer as coisas para agora? Para o já? Para amanhã? O que Deus tem para você é para a eternidade. Não é para o já, não é para agora, não é para amanhã. Nós andamos em santidade porque nós não só honramos, mas nós tememos a Deus. A Bíblia diz aí no versículo 17: e andai com temor. Temor. Eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, eu sei que Ele é o dono da vida, eu sei que Ele tem autoridade sobre mim, eu conheço a sua grandeza, então eu me rendo a Ele. Não é temor de medo, Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Não, é temor de dizer: esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão santo, tão justo, tão tudo de bom, Ele olhou para mim misericordiosamente e disse: vem, meu filho, seja santo como eu sou santo. Se fosse eu ia dizer: você é doido, mas é Deus, então tá bom. É Ele quem fez, é Ele que escolheu, é Ele que chamou. Então eu digo para Ele: tá bom, vou mandar nessa. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu não vou falar nada. Como um bom servo, eu vou dizer: sim, Senhor. Vamos andar com esse temor a Deus. Por que eu tenho que ter uma relação de santidade? Por que eu tenho que viver uma santidade em relação a Deus? Porque a nossa santidade é para que eu e você vivamos como peregrinos. Está aí também no versículo 17. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, você está aqui só de passagem. Não crie raiz, meu querido. Porque a vossa herança é no céu. Porque a glória que te espera é a eternidade. Domingo retrasado eu brinquei que tem irmão que vai para o céu catando casca-unha, né? Jesus chamando e dizendo: não! Vai subir pela perna. De tanto amor que tem pelas coisas dessa vida. Peregrinação. Peregrino é aquele cara que vai subir, vou aqui, mas não vou juntar muita coisa não. Daqui a pouco eu oro. Vou para um outro lugar. Viva assim. Por quê? Porque você honra a Deus. Santidade, por quê? Porque reconhecemos o valor do sangue de Jesus. Sabe por que nós temos essa relação de santidade com Deus? Porque Deus demonstrou para nós que nós não somos santos porque fazemos isso ou aquilo. Nós somos santos, em primeiro lugar, porque Jesus verteu o sangue por nós. Versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Então, que foi? Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Nós cantamos uma música aqui agora que fala, né? A letra original diz assim: eu nunca saberei o preço que foi pago por mim naquela cruz. E eu não gostei dessa letra. Eu envirrei com ela. Eu disse para o louvor que não, vamos mudar. Esse negócio de nunca saberei não, porque eu sei. O preço é esse. Não é prata nem ouro. É o sangue de Jesus. Então nós vamos mudar, nós vamos colocar: eu sempre saberei o preço que foi pago por mim naquela cruz. Se eu esquecer isso, irmão, eu não vou ser santo nunca. Se eu esquecer que é o sacrifício de Cristo que me põe diante de Deus, se eu esquecer que Hebreus escreve pelo novo e vivo caminho rasgado pelo corpo de Jesus, é que você e eu temos livre acesso diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não entendi então nada do Evangelho.
Você já entendeu que você pode entrar diante de Deus qualquer hora, qualquer momento, sem bater? Você entendeu isso? E não é porque você é bonitinho, bonzinho, cheirosinho, mas é porque Jesus pagou um grande preço para você. Então, se isso não agir em mim, para que eu tenha um alvo de santidade para Deus, com relação a Ele, o temendo, o adorando, o servindo, eu não sei o que fazer. Porque a expressão de maior grandeza é o Deus Todo-Poderoso, chamando a mim e a você, para ser santo como Ele é santo, e Ele pagando para que eu seja santo. Ele dando o caminho, a oportunidade, a opção de eu ser santo. Santidade em relação a Deus. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, santidade em relação ao próximo. Eu sou santo comigo mesmo, eu sou santo em relação a Deus, mas eu preciso ser santo em relação ao Júnior. E o Júnior precisa ser santo em relação a mim. Eu preciso ser santo em relação a José, e José precisa ser santo em relação a mim. Nós precisamos ser santos uns com os outros. Eu preciso ser santo. Sabe aquele vizinho que você gosta? Sabe? Aquele vizinho chato? Aquele lá. Eu preciso ser santo em relação a ele. E não espere que ele seja santo em relação a você. Porque se ele não conhece Jesus, ele não vai ser santo nada. Ele vai azucrinar a tua vida. Mas você não tem esse direito. Porque Jesus me chamou para ser santo em relação aos outros. Como assim, né? Como ele foi. Enquanto cuspiam, batiam nele, levavam ele para a cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É assim. É dessa maneira. Não é fácil, não. Mas é isso que Deus quer. Ele diz no versículo 22, ele diz assim, tende na nossa vida purificada a obediência à verdade, que leva ao amor fraternal. Eu gosto muito dessa expressão. Não fingido, isso quer dizer que tem gente que finge que ama. Certo? Mas você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Eu não posso fingir que eu não amo. Aí você responde para mim, pastor, eu não finge mesmo não. Quando eu não gosto, pá! Mas você não tem esse direito. Você não tem o direito de não gostar de ninguém. Você entendeu isso? Sabe quando você olha para a televisão e diz assim, eu não gosto daquele crápula, daquele deputado. Se eu pudesse, eu brincava de roxinho com ele. Você não tem esse direito. Mas pastor, mas Deus, mas Jesus, faz o que você quiser. Porque o amor não pode ser fingido. O amor precisa ser de todo o coração. Ele continua dizendo, amai uns aos outros de todo o coração. Sabe o que é esse todo aí no grego? É uma ideia de você expandir. Tem gente que tem um coração pequenininho, só cabe ele, a mulher dele, os filhos dele, a família dele. Vizinho não cabe. É muito chato. O Dida, né? O Dida não cabe. O meu coração tem que se expandir. Paulo escreve isso aos Coríntios. Se você lê a carta aos Coríntios, os Coríntios estão lá malhando Paulo. Paulo escreve isso assim. O meu coração se alarga por vocês. Olha que coisa maravilhosa. Ele podia ir lá recriminar o seu apóstolo aí, para com isso, senão vocês vão ver. Mas ele diz, eu os amo, o meu coração está disposto a amá-los mais ainda. Está se abrindo mais. Está estendendo mais. O amor que leva a santidade em relação ao próximo, leva a esse amor, que é um amor sem medida. É um amor que não procura o bem próprio, procura o bem do outro. Simplesmente pelo fato de amar. Eu preciso amar o Alexandre, apesar de ele ser corintiano. Eu preciso amar o Alexandre sem esperar
absolutamente nada em troca. Se chegar alguém para mim e dizer assim, pastor, a chefe falou mal do senhor por trás, eu não tenho direito de odiá-lo por causa disso. Eu preciso amá-lo ainda mais. Porque essa é a santidade que Deus quer de mim, com relação a vocês. E é o que Deus quer de vocês com relação aos outros. Você não pode deixar de amar. Amém? Fala isso do seu irmão do lado. Seu irmão, não deixe de me amar não, vai. Mesmo eu sendo assim, pobre pecador, mesmo eu sendo assim como sou, não deixe de me amar não. Você não tem esse direito. Como é que essa santidade é gerada, irmãos? Irmãos, essa santidade é gerada pela palavra. O versículo 23 diz: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Essa santidade em relação ao próximo, ela vem da palavra. A palavra de Deus me leva a essa santidade. É quando eu me identifico com o ensino de Jesus, irmão, que eu consigo amar o que está lá além de mim. Eu nunca vou conseguir amar alguém se não for pelo amor derramado na cruz do Calvário, explanado, explicado e detalhado nas Escrituras, irmão. Eu não vou conseguir. O meu amor é falho. Eu não amo nem a minha mulher e minhas filhas como eu deveria amar se eu for escolher em mim. Eu preciso aprender de Deus a como amar a minha família, a minha casa. E eu preciso aprender de Deus na sua palavra como eu tenho que amar vocês. E eu tenho que aprender de Deus na sua palavra como eu tenho que amar aquele canalha que estuprou uma menina e está lá na cadeia. E que eu gostaria muito de chegar nele e dar um supapo na cara dele. Mas o Senhor me pede para amar. É isso. Entendeu? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, queria amarrar num carro, pastor, e a 120 por hora, andando 20 km com ele atrás. Eu tenho que amar. Sabe como eu vou surpreender isso? Na minha força, nunca. Nos meus pensamentos, nunca. Mas se você der lugar a isso aqui na tua vida, então você vai conseguir amar. Porque essa santidade que sai de Deus, ela ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, eu acho que se eu fosse Deus, vocês estavam perdidos. Graças a Deus, pastor, que o senhor não é. Eu olho às vezes para Deus e digo, Deus, não sei como é que o senhor me ama. Você tem certeza que o senhor me ama, né? Confuso. Aprenda a amar através da palavra. É ela que vai te ajudar. É ela que vai te santificar. É ela que vai mostrar para você o caminho. Na tua força, irmão, você bate uns 500 aí fora. Como diz o outro, você tem que pedir para Deus misericórdia. Se eu pedir força, eu mato. Santidade, sabe por quê, irmão? Porque eu e você, nós estamos numa vida passageira. Versículo 24 e 25, para terminar, ele diz que toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Ó, passa, mas passa rápido. Passa rápido. Você olha para trás, esses dias do Dia das Crianças, aquele monte de fotos de criança no Facebook, né? Todo mundo ia lá e pegava uma fotinho de quando tinha um aninho, 2 aninhos, e colocava lá. E aí ficava falando assim, nossa, parece que foi ontem, bem ontem, né? O tempo passa. Se você não quiser viver essa vida aqui sendo santa para com o outro, você vai perder tempo.
Porque pode chegar o dia que você fala assim, agora eu quero e não dá mais tempo. Porque a vida é ligeira. A vida passa rápido. E os seus prazeres são finitos. As coisas que este mundo pode te oferecer, irmão, eles vão acabar. Não vão ficar. Agora, a santidade nos leva a uma nova vida. Que a gente tem que andar conforme a palavra de Deus. E foi ela que nos revelou essa santidade. Está no versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que nos foi evangelizada. É essa palavra que me dá condições de viver como um homem santo. Só ela. Não queira ser santo no braço, na sua força. Seja humilde diante de Deus e busque a palavra que o santifica. Se arrependa se você não tem tido tempo com a palavra. Arrume tempo, irmão, com a palavra. Arrume. Porque se você estiver longe da palavra, você pode estar longe da santidade. A palavra de Deus certamente te afastará do pecado. Mas o pecado certamente te afastará da palavra. É aqui que eu consigo ser o santo. E é aqui que você consegue viver uma vida santa em relação ao próximo. Amém? Carta de Pedro nos ensina. Santidade em relação a Deus. Santidade em relação a Deus. E santidade em relação ao próximo. Quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão. Ser santo não é uma opção. Ser santo é uma vocação. Deus te vocacionou, te chamou para ser santo. Não é uma opção sua. Você já está nessa. Ele já te chamou. Você e eu, nós somos vocacionados para revelar essa santidade que Ele nos dá. Nós só precisamos usar. Revelar aos outros o santo que Ele nos fez. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra nesta noite nos ensina um assunto tão difícil para nós, que é a nossa santidade. Senhor, eu sei que muitas vezes nós falhamos, e nós andamos longe daquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor amado, quantas vezes nós relaxamos na nossa santidade para conosco mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça ser santos. Deus, quantas vezes nós esquecemos que o Senhor é um Deus que devemos temer e andar em santidade. Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ajuda. Nos ajuda a viver de maneira santa. Pai, tem misericórdia quando nós não somos santos às pessoas que estão ao nosso redor. Quando a nossa santidade não atinge, Senhor, aqueles que vivem conosco. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, e nos faz entender que o Senhor tem nos chamado para ser santos como o Senhor é santo. É o nosso desejo essa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres santos.